Hoje é daqueles dias que a gente pede licença ao Padre Pio para falar de um outro santo. Hoje, dia 11, dia de São Bento, o grande São Bento, patriarca do Ocidente, né? Patriarca da vida monástica, é uma coisa absolutamente fantástica. E Padre Pio, que aliás também era o terror dos demônios, como São Bento, deve me permitir. Eu tenho certeza que ele me permitiria falar de São Bento. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Portugal e Brasil. E esse é o nosso programa. Meu nome é Odair Gutierrez, esse é o programa Padre Pio. São Bento, terror dos demônios. Vida e milagres de São Bento, tirado da vida do milagre, escrito por nada mais, nada menos do que São Gregório Magno, Papa. Então, nós vamos ver uma biografia de um Papa, feita por um Papa, uma biografia de São Bento. Então, São Gregório Magno assim principia seu livro sobre o patriarca do Ocidente. Aspas, houve um varão de vida venerável, bento por graça e por nome, dotado desde sua mais tenra infância de uma cordura de ancião, quer dizer, de uma calma, de uma tranquilidade, desde os primeiros anos. Ele já era equilibrado, tinha o equilíbrio que às vezes só a idade traz, né? Às vezes nem a idade, mas jamais entregou seu espírito a qualquer prazer, mas estando ainda na terra e podendo gozar livremente dos bens temporais, porque ele era rico, o pai era rico, ele desprezou o mundo com suas flores como se estivessem murchas. Não quer nada com isso. Uma vida já totalmente posta no céu, né? São Bento nasceu em Núrcia, Itália, provavelmente pelo ano 480, século V, minha gente, da nossa era. Nada sabemos sobre seus pais, exceto que deveriam ser pessoas abastadas. Este santo tinha uma irmã, Santa Escolástica, também santa, a quem amava ternamente e a cujo lado quis ser enterrado. Olha que fantástico. São Bento era ainda jovem quando Teodorico, o grande rei dos ostrogodos, um dos muitos bárbaros que invadiram a Itália, tendo dominado Roma, procurou fazê-la reflorescer. Mas ele queria reflorescer Roma com todos os vícios, todas as porcarias que vivia o Império Romano, né? Bom, então, o Teodorico, rei dos ostrogodos, domina Roma e quer fazer reflorescer Roma. Escrevendo sobre Roma em 413, no ano 413, São Jerônimo afirma que ela detinha a palma de todos os vícios. Nossa, que monstruosidade devia ser. Será que hoje não é pior? Não sei. Não sei dizer. Antigamente a pessoa sabia, era em Roma. Agora é no mundo, né? Esta foi a razão pela qual Bento resolveu deixar tudo e procurar um lugar em que pudesse servir melhor a Deus. Acompanhado de sua governanta, portanto, ele era uma pessoa rica, etc., né, que não quis separar-se dele, retirou-se então para Éfide, modéstia aldeia nas montanhas de Sabina. Foi aí que ele operou seu primeiro milagre, fazendo uma jarra de barro, quebrada por sua governanta, voltar ao seu estado original intacta. E a governanta podia ter ficado quieta, mas não ficou quieta. Não sei o que acontece, tem gente que tem cosquinha na língua, porque São Bento não queria que se espalhasse, mas espalhou-se. Um homem que conserta uma jarra que virou caco, ele pega na mão e a jarra fica nova, não há mágico nem truque de mágico que faça isso, né? Foi milagre, portanto, né? Foi aí que a sua popularidade, não, para fugir à popularidade que o milagre lhe concedeu, Bento retirou-se desta vez só para as montanhas de Subiaco, numa gruta. Monte Subiaco, numa gruta. Também é um lugar que vale a pena visitar. Nesse lugar de difícil acesso, encontrou um monge chamado Romão,
que lhe impôs o hábito monástico e se encarregou da sua alimentação, fazendo chegar à sua gruta, por meio de uma corda, pão para que Bento se alimentasse. Olha, ele subiu uma montanha, foi para uma gruta. Naquela gruta já era o céu para ele. Ele já vivia na presença de Deus, ele já contemplava Deus. Imagina o que se passa, os êxtases que São Bento não deve ter tido nessa gruta, né? E o Romão, uma corda ali, mandava comida para ele, pão. Mas era com isso que ele vivia. Nesse lugar de difícil acesso, encontrou um monge. Ah, já li isso aí. Nesse isolamento, Bento entregou-se à direção do Espírito Santo, o qual foi seu verdadeiro guia espiritual e mestre de noviços. Ele estava começando a vida monástica, né? Inaugurando a vida monástica, não tinha ainda mestre noviço, diretor espiritual. Entretanto, o pai da mentira, que você sabe quem é, o pai da mentira aparecia para provar o novo discípulo de Cristo. O demônio, quando percebe que alguém está santificando, está melhorando, ele aparece, ele atormenta, ele nem aparece, ele atormenta tudo que pode ele faz. Bom, e o demônio tentou, uma vez tão fortemente contra a virtude da pureza, da castidade, que Bento se lançou entre urtigas, ele se lançou num arbusto de urtigas, né, e espinhos, para que a dor fizesse calar os ardores da carne. A partir de então, não sentiu jamais as solicitações da luxúria. Olha que ato violento que ele fez, hein? São Francisco de Assis fez a mesma coisa. Quem vai a Santa Maria degli Angeli, lá tem a igreja, uma igrejinha que São Francisco de Assis é, é, reformou inteira, etc. e tal. Aliás, veja, vale a pena fazer essa peregrinação. E lá tem um roseiral, que é uma coisa impressionante. São Francisco de Assis, o demônio apareceu para ele sob a forma de uma mulher, etc., para criar pecado de impureza. E São Francisco se jogou no roseiral. Mesma coisa fez São Bento. O que aconteceu? Todos os espinhos caíram. E até hoje, esse roseiral está lá. Muitas vezes vai gente lá e não sabe. Mas a coisa é o seguinte: esse roseiral fica num canteiro, assim, mais ou menos grande, ao lado da igrejinha, e todas as rosas que nascem lá, nascem sem espinhos. Se a gente pegar uma rosa de lá, uma muda, sem espinhos, e colocar em outro lugar, ela nasce com espinhos. Se a gente pegar uma rosa com espinhos de um outro jardim e plantar naquele lugar, ela também nasce com espinhos. Quer dizer, então é só aquele roseto, como é chamado, aquela rosa, naquele lugar, ela nasce sem espinhos. Até hoje, até algum tempo atrás, os monges franciscanos que cuidavam, eles davam um saquinho com um pouco dessas folhas, dessas rosas, para pessoas fazer chá, etc. e tal. Não sei como é que é hoje em dia, faz um certo tempo, infelizmente, que eu não volto lá. Bom, a partir do momento em que Bento foi descoberto por caçadores, ele estava lá escondido, etc., começaram a surgir seus primeiros discípulos, que, levando como ele vida solitária, se reuniram em torno de sua cova. Quer dizer, ele converteu os caçadores. Aliás, São Bernardo de Claraval era assim também, filho de São Bento, era assim também. Ele converteu todo mundo, converteu até os irmãos que eram casados, que precisaram de dispensa das esposas para serem monges. E eu acho que foram todos. É uma coisa impressionante. Dizem que quando São Bernardo chegava numa cidade, as mulheres escondiam os maridos, porque tinham medo que ele convertesse os maridos para serem monges, né? A vida dos santos é uma coisa deliciosa, a gente devia ler muito mais, né? Bom, os monges, então esses aí estavam vivendo com ele lá na cova, em torno da cova. Os monges de um mosteiro vizinho, portanto não era lá, forçaram-no a ser o seu abade. Esses monges que viviam lá no mosteiro falaram: não, nós precisamos de um abade, esse abade é aquele santo que vive naquela cova, São Bento. E
forçaram, né? Mas logo se arrependeram, pois o novo superior os fazia andar estritamente no caminho da observância monástica e do dever. Pediram São Bento, tá aí, mas tem que viver segundo a regra. E aí, rapidamente, se arrependeram. Eles estavam achando o quê? Que o fato de ter a presença de um santo entre eles já os salvaria, já os santificaria, e eles podiam levar a vida que quisessem? Não, não é assim para ninguém, né? Quiseram, então, e aí vem a famosa história do veneno, quiseram, então, envenená-lo, mas ele, fazendo sobre o cálice o sinal da cruz, em que com o vinho estava o veneno, quer dizer, tinha o pão, o vinho, e no vinho puseram o veneno, o cálice se partiu. Barbaridade. Que maldade, era a comunidade inteira, era cúmplice, né, de uma coisa dessa para matar São Bento. O santo, então, foi embora, né, e voltou, então, para a sua gruta solitária. Próximo ao mosteiro onde morava São Bento, havia uma grande pedra que tinha servido de altar para sacrifícios ao deus pagão Apolo. Ele não queria nada de pagão perto dele, e nada que atingisse também o cristianismo, né? Mal saberia ele que lá no século XV ia aparecer um sujeito querendo reformar a igreja, criando uma igreja que não foi criada por nosso Senhor Jesus Cristo, que só criou uma igreja nas mãos de São Pedro, primeiro Papa. Mal sabia ele. E ele estava enfrentando um problema pequeno, digamos, de alguma forma. Ele precisava acabar com aquela pedra onde se fazia sacrifícios ao deus pagão. Os monges tentaram retirar a pedra, mas a tarefa parecia impossível, pois ninguém era capaz de movê-la. Os religiosos então chamaram Bento, que assim chegou notou que a pedra estava sendo contida por demônios, por isso que ninguém mexia. Aliás, desculpem, bastaria um demônio para segurar aquela pedra, nenhum monge ia conseguir tirar. Bom, por ordem do santo e diante do sinal da cruz, os demônios fugiram e a pedra, enfim, pôde ser removida. São Gregório Magno, seu biógrafo, também narra outro caso de exorcismo. São Gregório dizendo: pela mesma época, certo clérigo da igreja de Aquino estava sendo atormentado pelo demônio. Já Constâncio, bispo dessa igreja, o fizera percorrer muitos sepulcros de mártires para alcançar a cura. Então o rapaz era um clérigo, estava sendo atormentado. Bom, e o bispo, então, Constâncio, mandava ele visitar o túmulo dos mártires, pedindo para se livrar do demônio. Aliás, os santos mártires de Deus, São Gregório dizendo isso, não lhe quiseram conceder o dom da saúde, para assim demonstrar quanta graça havia em Bento. Quer dizer, Deus queria que São Bento fizesse aquele exorcismo, né? Foi, pois, o clérigo levado ao servo de Deus onipotente, o servo Bento, o qual, orando ao Senhor Jesus Cristo, logo expulsou do possesso o antigo inimigo. Então, ao que se consta aqui, talvez tenha sido já o primeiro exorcismo, digamos, que começava a criar regras para os exorcistas. Os exorcistas poderão me dizer, pena que eu não tive tempo de perguntar para o Monsenhor Rubens Miralha se aí foi que começou o ritual do exorcismo. Certo dia, havia Bento saído com os irmãos para os trabalhos no campo, quando um camponês, já estavam vivendo em comunidade, etc., isolados ao mesmo tempo, quando um camponês, trazendo nos braços o corpo de um filho morto, chegou ao mosteiro, todo aflito pela perda, e perguntou por Bento. Naquela época ele não era santo, não era canonizado. Quando lhe disseram que ele estava no campo com os irmãos, sem delongas, o homem colocou a criança em frente à porta do mosteiro e, transtornado pela dor, lançou-se a correr em busca do venerável abade.
Apenas o camponês o viu, começou a gritar: devolve meu filho, devolve meu filho. A gente vê que é, evidentemente, uma situação de desespero, a pessoa perde completamente as estribeiras. Aí ele chegou quase que mandando, né, São Bento ressuscitar. Aí São Bento ouve e diz assim: por acaso eu te tirei o filho? Aí a primeira lição: quem tirou foi Deus, né? O homem respondeu: ele morreu, vem, vem, ressuscita-o o quanto antes, respondeu o camponês. O infeliz, porém, impelido por uma dor profunda, persistia no pedido, jurando que não se retiraria sem que Bento lhe ressuscitasse o filho. Aí São Bento disse: tá bom, onde é que ele está? O corpo dele está na porta do mosteiro, respondeu o camponês. Quando ali chegou o homem de Deus com os irmãos, estendeu para o céu as mãos e disse: Senhor, não consideres, acho que está errado aquela. Bom, enfim, Senhor, não considere os meus pecados, mas a fé deste homem, que roga-lhe seja ressuscitado o filho, e restitui a este corpinho a alma que tiraste. Ousada conta inteira. Aquela alma já tinha ido, né? Restitui. Ele pede. Mal terminaram as palavras da oração, e a criança voltou à vida, e Bento devolveu vivo ao pai. Santo Padre Pio também teve um caso de ressurreição, que se passa naquela festa São Pelegrino, quando ele ainda era menino, 5 anos de idade, é impressionante. Aliás, na igreja tem vários casos de ressurreição que não são falados. O pessoal normalmente conhece mais o de Lázaro, que é claro, foi Nosso Senhor que ressuscitou, etc. Mas na história da igreja tem vários casos assim. Então, agora, os beneditinos e o mosteiro do Monte Cassino. Sob a direção do grande abade, a existência dos primeiros monges beneditinos transcorria pacífica e prosperamente, dedicada por inteiro à oração e ao trabalho. Os milagres, a doutrina, a santidade de Bento lhe atraíam numerosas vocações. Quando a gente fala de vocações, a gente lembra, lá no Brasil, acho que aqui em Portugal também me lembro, teve isso. Bom, mas no Brasil é certo, sempre se reza no final da missa pelas vocações, né? Pelas vocações, porque as vocações estão em crise, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, né? Em crise mesmo. Também do jeito que a juventude vive. Alguém leu, alguém vê alguma semelhança dessas biografias dos santos. Nós vimos outro dia Santa Isabel, desde pequena, Santa Isabel de Portugal, já desde pequena, santificando-se, São Bento. Agora, como é que é um garoto nos dias de hoje? Ele vai numa escola onde ensinam tudo errado, não ensinam as virtudes da fé, os pais não estão nem aí, muitas vezes não batizam mesmo, esperando uma ocasião, sei lá o quê, colocando em risco a vida da criança, né? Muitas vezes, primeira comunhão, nem pensar, né? Como é que ficam as vocações? Ficam na situação que nós estamos hoje. E nós temos que rezar pelas vocações. Bom, então apareceram várias pessoas, atraíam vocações. Foi o caso dos meninos Mauro e Plácido. São Mauro e São Plácido, né? Posteriormente também elevados à honra dos altares, que ficaram famosos na história de São Bento. Aliás, aí em São Paulo, a Catedral de São Mauro, no bairro de Santo Amaro, tem a Catedral de Santo Amaro, que é dedicada a São Mauro. Tem uma relíquia de São Mauro lá muito bonita, etc. Se vocês estiverem aí em São Paulo, vale a pena um dia ir lá na Catedral de Santo Amaro. Cumprimentem lá o Padre Rogério, que eu tenho muitas saudades de encontrar com ele, mas a nossa vida é tão louca que a gente não se encontra. E lá tem uma relíquia de São Mauro, este santo que foi discípulo de São Bento. Novos dissabores, porém, fizeram com que Bento resolvesse partir desta feita para um local entre Roma e Nápoles, denominado Cassinum, antiga vila fortificada dos romanos. Ali se instalou com os que o seguiram na fortaleza abandonada que ele reformou, dando origem
a célebre abadia de Monte Cassino. Sob a direção do santo, o novo mosteiro floresceu. E ali foi onde nasceu toda a pujança da ordem beneditina, né? Ainda com São Bento vivo. O homem de Deus, entre tantas coisas maravilhosas com que luziu o mundo, também não pouco brilhou pelo verbo da doutrina. Escreveu com efeito uma regra de monges notável pelo espírito de discernimento e clara a regra clara pela linguagem. Essa é a regra de São Bento, imutável. É uma coisa que, bom, hoje em dia podem ter mudado qualquer coisa, mas a regra de São Bento, elas, toda a vida monástica, medieval, etc., eu acho que até a Belle Époque, até século XIX, era totalmente regida pela regra de São Bento. O São Bernardo era São Bernardo de Claraval, ele tinha os cistercienses, que eram um ramo de São Bento e seguiam a regra de São Bento. Era uma regra de santidade, né? Uma coisa impressionante. Bom, se pois alguém quiser conhecer mais exatamente os costumes e a vida do Santo Pai, poderá encontrar nos preceitos dessa regra todas as ações que ele praticou como mestre, pois o santo varão de modo nenhum pôde ensinar outra coisa que o que ele mesmo viveu. Maravilha. Os últimos anos de São Bento transcorreram no Monte Cassino. A morte, ou melhor, o trânsito de São Bento, como é descrito por São Gregório Magno, ocorreu provavelmente no dia 21 de março do ano de 547. É fantástico. Está aí. Fizemos com isso uma homenagem a esse grande santo do dia de hoje. Se você gostou dessa história, compartilhe, dê seu like, para que muitas pessoas conheçam. Hoje é dia de São Bento, muita gente vai procurar São Bento lá, pode encontrar o nosso vídeo e conhecer também o canal Regina Fidei. Pode se inscrever, assim que se inscrever, serão colocados, incluídos na missa. Bom, um vídeo que eu recomendo que vocês vejam aqui no canal Regina Fidei. Padre Pio e São Bento, imbatíveis contra o poder das trevas. É bem impressionante. Esse vídeo vale muito a pena vocês assistirem. Bem, vamos rezar agora aquela Ave Maria que nós rezamos sempre no final de cada vídeo nosso. Vamos rezar especialmente para São Bento, no dia de hoje, né? E no final nós temos a bênção do Padre Pio. Vamos rezar a Ave Maria principalmente para aqueles que estão sofrendo forte ataque do demônio, forte influência de coisas malignas, etc., para São Bento liquidar isso de uma vez. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Portugal e Brasil, e vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodate Jesus Maria e buona giornata. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio do seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe
que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.